Rede Pernambuco de Rádios. Entrevista. Programa Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios. Eu agora converso com o pastor Júnior Técio, ele é deputado estadual no seu primeiro mandato aqui na casa de Joaquim Nabuco. Pastor, é um prazer tê-lo de volta aqui à Rede Pernambuco de Rádios. Muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Chegando aí ao término desse ano de 23, seu primeiro mandato aqui como deputado estadual, depois de uma experiência na Câmara Municipal aqui do Recife, passou 2 anos como vereador. O senhor julga produtivo o seu mandato? Alberes, um alô todo especial para a sua audiência, várias rádios transmitindo aí sempre informação com qualidade. Alberes, estou satisfeito com o trabalho que tenho apresentado. A gente teve um caminho já para traçar, tendo em vista que Clarissa foi deputada aqui, passou 4 anos nessa casa, e aí a gente procura seguir. Eu disse, se eu fizesse um texto que Clarissa fez, eu já estaria por satisfeito. Então nós temos aqui apresentado quase 2.000 proposições, 15 projetos de lei, e estamos assim bem integrados, ouvindo o povo, na rua. Não tem aquela história de ganhou, desapareceu, não. Estamos com o povo, ouvindo a necessidade do povo, e as pessoas não querem muito, não. As pessoas querem ver verdade em você. Suas limitações devem estar postas de forma clara para o povo, e eu tenho visto uma boa aceitação e tenho me dado por satisfeito o trabalho que estamos apresentando aqui. O que o senhor poderia destacar de ação do senhor como deputado aqui na casa de Joaquim Nabuco? Nós temos um projeto de lei que passou agora pela Comissão de Constituição e Justiça, que prevê o direito da mulher escolher a forma de parto, se é parto cesariano ou parto normal. Então, esse projeto é um divisor de águas, fala do bem-estar, fala da dignidade que devemos dar às mulheres, para a gente valorizar esse momento tão sublime da vida, momento em que a mulher vai dar à luz. Então temos esse projeto, outro projeto também que chama a atenção é um projeto de lei que prevê a mudança da lei de fundo de assistência social, colocando ali, através dessa mudança, as pessoas que sofreram ataques de tubarão. Então pessoas que tiveram seus membros amputados estarão também nessa lei, através dessa alteração de lei proposta por um projeto de lei nosso. Também temos projetos de lei em relação aos prédios caixões, que tem matado muitas pessoas aqui. Temos esse projeto já em andamento também, para proteger. Outro projeto de lei que eu faço questão de ressaltar, que está em andamento, é a proibição de cobrar taxa de religação de água e luz. Quando a gente fala de água, o povo não tem água em casa, né? E aí ainda tem o problema de quando uma questão de falta de... passou uma conta, não pagou tal, atinge principalmente as pessoas mais pobres, aí chega lá e ainda tem que cobrar a religação. Então esse projeto de lei meu prevê um tempo menor para cobrar, para religar, e a não cobrança da religação. Ô pastor, em relação ao trabalho legislativo da casa, a mesa diretora, as comissões, como é que você vê todo esse funcionamento e qual a sua análise em relação à condução da casa de Joaquim Nabuco? Se sente prestigiado? Acha que está no caminho certo? Sim, Alberes, me sinto prestigiado. Eu tenho um sentimento muito bom para essa construção administrativa através do nosso amigo Gustavo Gouveia e do nosso presidente Álvaro. Eu sinto a casa imponente, eu sinto a casa leve, eu sinto a casa muito, muito, muito ligada, os parlamentares uns aos outros. Eu acho que isso é um sentimento muito bom, que lá na ponta o povo é beneficiado, porque as coisas andam. Não tem aquele choque pelo choque, não tem aquela oposição pela oposição, né? Eu vejo Gustavo fazendo um bom trabalho, Álvaro da mesma forma, temos livre acesso e eu sinto esse sentimento na casa como um todo. A prova disso é a reeleição deles, né? As condições que a mesa diretora tem dado aos deputados é suficiente para desempenhar um bom trabalho legislador aqui na casa?
Sim, Alberes, eu me sinto satisfeito, me sinto contemplado, né? Porque nem tudo é estrutura, nem tudo é a parte material em si. Esse relacionamento, essa porta aberta, o estar em contato, constrói às vezes até coisas mais importantes do que propriamente a questão de estrutura em si. Ô pastor, teve em algum momento aqui desse ano de 23 que estava muito tenso, poder legislativo e poder executivo. Eu conversei com a governadora, ela estava atuando para distensionar essa situação. Como é que está hoje esse clima entre o poder legislativo e o poder executivo? Na minha concepção, Alberes, eu sinto que precisa melhorar, mas nada que nós possamos classificar como uma crise. Precisa melhorar, eu sinto que a casa deseja isso, eu sinto que o palácio também. Isso é uma questão de tempo. As coisas vão para o seu devido lugar e a gente tem uma construção aqui de parlamentares maduros, que tem uma história que eu acho que não entra por esse caminho, não. O senhor tem conversado com a governadora, já teve a oportunidade de despachar com ela, de apresentar demandas, prioridades, de debater o estado de Pernambuco? Já sim, a governadora tem sempre as portas abertas para os parlamentares, o secretariado. Isso aí a gente não pode reclamar em relação a isso. O que tenho solicitado tem sido atendido, não tenho o que questionar. E eu acho que os ajustes eles são naturais. Vai acontecendo o tempo, né? São poderes distintos, mas que devem andar em harmonia. Em relação à pauta evangélica, tem a bancada evangélica, como é que tem sido essas pautas aqui na casa e como o Poder Executivo observa também essa área da sociedade? Eu vejo que o governo ele tem acatado os nossos posicionamentos, mais ligado aí ao conservadorismo, à defesa da família, combate às drogas. Eu tenho sentido, andando pelos corredores do Palácio, a própria postura da governadora, eu acho que atende muito essa necessidade do povo cristão, do povo do povo conservador. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de conversar com a governadora sobre esses temas sensíveis que temos como sensíveis na nossa pauta. E eu senti dela assim, uma posição muito aberta de acolher as nossas demandas. Eu conversei com alguns deputados e alguns, vamos assim dizer, adeptos, simpatizantes da direita que têm criticado esse movimento que ela tem feito no sentido de aproximação com o governo do presidente Lula. Como o senhor observa e qual a sua opinião em relação a esse movimento da governadora? Olha bem, por um lado, eu sinto às vezes esse movimento muito brusco, né? Mas por outro lado, nós sabemos que ela precisa governar e precisa conversar com o governo federal. E aí o sentimento é de necessidade. A gente não pode estar dizendo que existe fome de direita nem de esquerda. Não tem fome de direita nem de esquerda, né? Não tem violência de direita nem de esquerda. Então, quanto a isso, essa conversa, essa busca por recurso tem aqui todo o apoio de qualquer parlamentar. No entanto, as pautas ideológicas alinhadas com o governo federal, eu acho que é o que incomoda mais esse público conservador. Em relação à questão do governo federal, do presidente Lula, está completando um ano, depois de passado aí quase 12 meses, o senhor acha que o governo federal está acertando? Essa pauta ideológica continua viva ainda no debate? O senhor, além de deputado, é pastor, é pai de família. Como é que você vê toda essa situação e esse cenário que passa o nosso país, pastor? A gente vê um desgoverno. Se você não é só a questão ideológica, não. A ideológica eu acho que ela é mais clara, mais evidente e mais agressiva. Tendo em vista que Lula chegou com um discurso de que vai apaziguar, vai unir. Não tem nada disso. A gente vê um ataque direto aos nossos conceitos e os nossos princípios. Isso daí, né, entende, agora deu uma declaração que precisava se aproximar dos evangélicos, achando que os evangélicos é como um gado, que é tangido ali com
com argumentos. A gente quer ver frutos, resultados. Né? Fala isso e é a favor do aborto. Fala isso e é a favor da liberação das drogas. Fala dessa aproximação e ninguém vê ele se contrapondo com o tráfico, com o crime organizado. É isso que a gente tem visto. Né? Isso é falar da pauta conservadora, ou melhor, da pauta de costume. Falar da pauta social. Cadê o dinheiro do PAC? É muita conversa e o povo precisa estar atento para isso. Cadê os programas sociais? O Bolsa Família só é diminuído. O povo está com as suas necessidades aí. Né? Agora, em relação à questão da violência, o senhor falou das drogas, o senhor falou aí dessa questão que aterroriza todo um país. O estado de Pernambuco continua com números altos na questão da violência. O governo lançou recentemente, aqui em São Lourenço da Mata, Juntos pela Segurança. Tem feito um movimento no sentido de fortalecer a estratégia, de fortalecer a inteligência, de dar resultados positivos no tocante à questão da segurança pública. Mas eu acho que isso tudo passa pela questão da educação, pela questão da família, pela questão também de ter os profissionais bem remunerados, qualificados, aparelhados para que o resultado chegue. E conversando com comandantes, com coronéis, com as forças de segurança do Estado, nós observamos que isso não tem ocorrido. O senhor tem também essa ligação com os militares, com as forças de segurança no Estado de Pernambuco. O que é que eles têm lhe dito? Qual é a sua percepção sobre as condições de trabalho aos mesmos em relação a essa violência que passa o Estado de Pernambuco, aqui a capital pernambucana? Alberes, eu entendo que o primeiro passo é moralizar as forças de segurança. Eu estava em Jaboatão um dia desse e conversava assim na rua com a patrulha, eles dizendo: pastor, vá ali no carro. O freio de mão não pega, a sirene não liga, o rádio está aqui me mostrando. Não funciona nada, pastor. Pastor, a gente tem, aí citou lá uma quantidade de munições. Um dia desse apreendemos aí um grupo criminoso com 10 vezes mais munições que a gente. Então, isso precisa moralizar. Ninguém combate o crime com rosas, nem com conversa mole, não. Tem que usar a força. Tem que usar a pólvora. E isso aí é claro. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Com esse pacto, extinguindo essas faixas salariais, abrindo concurso, moralizando, a tropa tem que se sentir pronta para abrir o peito e ir para cima. Caso contrário, nós não teremos. Outro ponto fundamental é o fortalecimento dos vínculos familiares. Nós precisamos trazer a virtude ou as virtudes para a nossa população. A gente vê os governos só apoiando coisas que degradam a família. Paciência. Nós precisamos trazer de volta aquele desejo das pessoas estarem na praça, conversando, a assistência ao órfão, à viúva. Governo e políticas públicas não se faz só com asfalto e remédio nos postos, não. Claro, isso é fundamental. Mas esses vínculos, a fé é importante nesse. Eu não estou falando de religião, não estou falando de fé. Eu estou falando de respeito mútuo. Estou falando de combate à sexualização das crianças. E às vezes a gente vê as políticas públicas puxando para esse lado. É dando pão, é dando circo, é dando pão, é dando circo. E as pessoas não são felizes apenas com pão e com circo. A gente vai ver o resultado disso nas ruas, no uso das drogas, na violência e por aí vai. Então, esses dois pilares, moralizar a tropa e fortalecer os vínculos familiares através das políticas públicas. Em relação, pastor, agora ao partido que o senhor foi eleito para a Assembleia Legislativa, o PP, Eduardo da Fonte, nesse ano pré-eleitoral, tem se movimentado a fim de preparar o partido para o pleito de 24. O senhor tem se mostrado uma pessoa muito próxima ao deputado Eduardo da Fonte. Como é que tem sido essa conversa? Como o senhor observa essa estratégia do Partido Progressista aqui no estado de Pernambuco?
Alberes, eu assim, fico muito feliz quando eu falo do meu partido, porque eu entendo que é o partido mais harmônico e mais unido do Estado. Você conhece de política, eu acho que você vai concordar comigo. Segundo, eu vejo o deputado Eduardo da Fonte, junto com a nossa bancada, que é uma bancada grande, não preocupado apenas em crescer ou no crescimento do partido. Eu vejo o deputado Eduardo da Fonte chamando a gente para visitar o hospital, cobrando da gente emendas para a saúde. Então, isso não é um aglomerado de homens que querem o poder. Eu me sinto muito satisfeito vendo essa postura do nosso presidente, Lulinha também, como deputado federal. E, naturalmente, a gente tem um crescimento, como teve esse crescimento, né? Eu tenho a alegria de ser o deputado mais votado do estado de Pernambuco, pelo PP, Partido Progressista. Clarissa foi a segunda deputada federal mais votada do estado. Junto tivemos quase 500 mil votos. Então, isso é fruto desse compromisso do partido com a saúde, com as políticas públicas, porque é muito ruim você estar conversando política só por política, por crescer, por poder. E o povo sente isso, o povo sabe disso, né? Vamos conversar a necessidade do povo. E eu tenho ouvido isso, eu tenho visto isso no Partido Progressista. O deputado volta e meia lembrado para o Senado Federal, para a majoritária em 26. Ele já chegou em algum momento a conversar com o senhor, com os integrantes do partido, com a sua esposa, que foi a deputada federal mais votada no pleito passado, sobre a importância do crescimento do partido e, consequentemente, sobre esse nome dele ser lembrado para o Senado Federal? Sim, eu já vi ele colocando algumas posições e eu acho que a gente tem que esperar para que isso aconteça de forma mais natural possível. Esse crescimento do partido, ontem eu estava no partido e é uma loucura, o povo chegando, o prefeito e aquele movimento leve, aquele movimento saudável de busca pelo partido. Então, esse crescimento, eu acho que torna cada vez mais natural o nome do deputado Eduardo da Fonte para o Senado. Em relação à sua votação com a sua esposa, você me trouxe aqui um número muito positivo de quase 500 mil votos. Diz que a quem mais é dado é cobrado. Teve aí o período de emendas, os deputados teve a oportunidade de colocar recursos nos municípios. Como foi feita essa fatia desse seu recurso? Você teve, acredito, voto em quase todos os municípios do estado de Pernambuco. Em todos. Então, é uma representatividade estadual. Como é que está sendo essa questão dessa fatia? Além desse trabalho aqui no Legislativo, essa contribuição que tem aqui o deputado de colocar nos municípios, como é que você fez esse trabalho para a saúde, diante desse trabalho que o senhor faz, de visitar os hospitais, a infraestrutura, como é que está sendo feita essa fatia desse recurso que o senhor tem direito a opinar dentro do orçamento do Estado, pastor? Alberes, Clarissa, deputada federal, minha esposa, eu deputado estadual. Quando a gente vai fazer essas indicações, e na política em si nós somos um só, né? Uma só carne. Então, nós pedimos às pessoas para que indicassem os hospitais, e aí a gente tem a saúde como primordial nessas indicações, e recebemos muitas demandas. Aqui o que está bem fresquinho na minha cabeça é Jaboatão, né? E aí nós estaremos juntos, já mandando apenas, na verdade, a emenda de Clarissa, 11 milhões para a saúde. Só para a saúde de Jaboatão teremos 11 milhões já destinados e 11 ambulâncias. Esse nome 11... Um grande recurso, né? Exatamente, um grande recurso, e nós fazemos isso justamente em parceria, né, juntando aí esses recursos, tanto estadual como federal, para isso. E aqui, lembrando, falando de saúde, para você ver como é importante essa intervenção do partido. Eu fui recentemente no Hospital da Restauração e estava para destinar 100 mil reais da minha emenda aqui, estadual, para o Hospital da Restauração. Quando eu desci lá, continuei com os 100 mil, né, em mente, para mandar, e Clarissa ia mandar 2 milhões. Os 2 milhões de Clarissa está lá, está destinado para lá. Quando eu desci, aí, o deputado Eduardo da Fonte disse: pastor Júnior, eu queria que você fosse visitar o setor de traumas.
Vá você e Lulinha. Tinha outros parlamentares, mas ele pediu especificamente para mim, porque ele já tinha vindo de lá. Eu fui, andei lá, Alberes, a cena é uma cena do inferno. Às vezes a gente erra político, porque a gente está longe do povo, da necessidade do povo. E quando eu fui lá, que saí, eu cheguei aqui no gabinete no outro dia, mudei todas as minhas emendas. Isso vai 1 milhão da minha parte para lá. Então, só para o Hospital da Restauração nós temos 2 milhões de Clarissa e 1 milhão meu, que é para a área de saúde. Você falou aí sobre Jaboatão, o nome da sua esposa foi lançado recentemente como pré-candidata a prefeita. Eu tenho visto que o senhor tem intensificado uma agenda lá, juntamente com a deputada no município de Jaboatão. O que é que você tem sentido do povo? O que é que você tem ouvido do povo? E o que é que o senhor, juntamente com sua esposa, tem para apresentar para Jaboatão em 24? Alberes, Clarissa tem intensificado as agendas em Jaboatão e nós sentimos que o povo se sente órfão. O povo está órfão em Jaboatão. A saúde não funciona. Segurança não funciona. Não funciona nada em Jaboatão. As pessoas, para ir para o trabalho, têm que ir de sandália, porque sai de casa, mela os pés. Aí quando chega no trabalho, aí lava os pés para botar o sapato, o tamanco, sei lá o que é. Mas a cidade está entregue. Eu estava até falando para a Clarissa esses dias da dificuldade e da diversidade que iremos encontrar em Jaboatão, tendo vitória se Deus quiser. E Clarissa me disse, foi assim, Alberes, ela disse, Júnior, eu quero andar aqui quando estiver bem velhinha e as pessoas talvez nem lembrar do meu nome, mas alguns dizer assim, olha, aquela senhora aqui passou e deixou uma história, um legado. A gente sabe que um mandato, nem 2, a reeleição, resolve os problemas de Jaboatão, mas nós queremos abrir o caminho, queremos que as pessoas provem o que é bom. Quando você prova o que é bom, você não aceita mais outra coisa, menos do que é bom. E nós temos visto nesses últimos anos que Jaboatão provou só do amargo. Só do amargo. Então nós estamos com essa proposta de chegar em Jaboatão, de abraçar as necessidades de Jaboatão, não como um projeto de poder, mas um projeto de cuidar das pessoas. O povo não quer muito. O povo se sente, não acha, não encontra os políticos, não. Cadê o povo? O povo passou aqui, pastor, vê e ninguém vê mais não, ninguém consegue alcançar não, não liga, não atende, não é aquela confusão. Então o povo não quer muito não. O povo quer a verdade. E a verdade nós passamos não é com discursos vazios, não. Às vezes é a verdade que o cara não quer escutar, mas é a verdade. Daqui a pouco ele se satisfaz. Mas fica no engano, na enganação. Não só para mim, não só para mim, não só para mim, só sugando. O povo não aguenta mais. Clarissa, quando anda nas ruas, a gente vê o carinho das pessoas, abraçando, cuidando, fruto do nosso trabalho. A nossa votação em Jaboatão, eu fui majoritário lá, em Jaboatão. Clarissa foi a segunda mais votada, né? A diferença de votos foi mínima para o deputado da cidade lá, federal. Então tudo isso é muito animador. Quando a gente vai para a rua se torna mais animador ainda. Então vamos ver que o negócio vai esquentar, se Deus quiser. Temos o apoio total do nosso partido, né? Uma bancada forte aqui e eu acho que Deus vai continuar nos abençoando e não vamos ter vitória, se Deus quiser, em Jaboatão. Lá tem o prefeito Mano, que vai possivelmente tentar ir à reeleição, que vem com a estrutura da máquina. Tem o ex-prefeito Elias Gomes também, que tem um nome e tem um legado forte lá dentro do município, está aí dentro do Partido dos Trabalhadores. Tem o Daniel também aí, que está se posicionando a fim de viabilizar. Como vocês pretendem superar todas essas forças, todas essas correntes, tudo isso que se apresenta para chegar em 24 como uma proposta viável e que tem condições de sair vitorioso nas urnas do ano que vem, pastor? Nós teremos a seguinte proposta da dignidade ao povo, tendo em vista que, Alberes, todos esses representam a política velha. E olhe, Alberes, ouvintes do seu programa, é política velha que o povo não tem saudade. Não tem saudade. Então, Clarissa chega com uma proposta nova. Clarissa é mulher, a primeira deputada
Federal de Jaboatão. Clarice é mãe, Clarice é esposa, tem a sensibilidade da mulher, tem um trabalho prestado, tem um nome limpo. Então, isso tudo é reconhecido, foi reconhecido nas urnas na última eleição, e eu tenho certeza que será reconhecido, porque eles tiveram a oportunidade. O Mano Ferreira teve a oportunidade, está tendo a oportunidade dele, e a cidade continua do mesmo jeito. O Elias passou, governou para os ricos. Lá, a engorda lá da praia é para os ricos. Foi uma boa obra, está lá para os ricos. Mas cadê Jaboatão Centro? Cadê Cavaleiro? Teve a oportunidade dele. Então, Clécia chega na proposta do novo. Novo, o povo não tem saudade dos velhos. O senhor teve o nome lembrado nesse ano de 23, de disputar a prefeitura aqui de Paulista, Abreu Lima, depois comentava aqui no Recife. O senhor vai disputar algum cargo, alguma prefeitura no próximo ano, ou vai totalmente se dedicar a esse projeto de sua esposa Clarice na prefeitura de Jaboatão? Alberes, na condição de deputado mais votado do Estado, eu fui majoritário, eu acho que em todas as cidades aqui da região metropolitana. Eu acho que quase todas, mas essas cidades que você falou, tudo eu fui majoritário. Então é natural, né, pela votação expressiva que tivemos, mas eu vou focar, estamos focados em Jaboatão. Jaboatão é uma realidade. Nós temos identidade. Fui quando tudo nasceu. Eu me casei em Jaboatão, fui consagrado pastor em Jaboatão. O nosso comitê, era um puxadinho lá, começou em Jaboatão. Meus pais moram em Jaboatão, os pais de Clarissa moram em Jaboatão, nós moramos, criamos os nossos filhos em Jaboatão, temos uma identidade e temos amor pela nossa cidade. Então é Jaboatão, Jaboatão e Jaboatão. O senhor tem números de levantamentos, de pesquisa, da viabilidade desse projeto de Clarissa lá agora nesse ano pré-eleitoral? Nós temos já alguns sussurros de pesquisas, né? Eu digo isso porque a gente confronta uma com a outra e Clarissa tem um nome muito bem colocado. O crescimento... Tem viabilidade eleitoral e política. Exatamente, é uma realidade. Clarissa é posta em Jaboatão como uma realidade. Foi lembrada aqui em Recife, tal. A gente teve uma votação, Clarissa foi a deputada federal mais votada de Recife, né? Teve 72 mil votos, Clarissa, só em Recife. Mas, quando nós olhamos para Jaboatão, nós vemos realmente essa identidade e uma realidade, né? Diferente, aí no caso da capital, nós entendemos politicamente assim. Pastor, muito obrigado aqui pela sua participação, pela sua aqui entrevista. Desejo ao senhor que esse ano de 24 seja um ano muito próspero, de muito sucesso aqui no seu mandato, no projeto político de Clarissa lá em Jaboatão. A Rede Pernambuco de Rádios e o nosso blog aqui está sempre à sua disposição. Obrigado, e aqueles que ainda não conhecem o nosso trabalho, porventura está ouvindo agora e deseja, eu convido para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Você digita Pastor Júnior Técio, vai encontrar a gente no Instagram, Facebook. Estamos lá sempre colocando na prática tudo isso que nós falamos. Ok, ouvimos aí o pastor Júnior Técio, ele é deputado estadual, conversando conosco, reportagem Alberes Xavier. Cidade em Foco. Rede Pernambuco de Rádios. Uma rede estadual com força local.